Boa noite, pessoal. Tá alto, né? Tudo bem aí com vocês? Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. Tem alguém aqui que é a primeira vez? Oh, bem-vindas. Tudo bem? Tá bom. Então, para quem não me conhece, eu sou a Bi, sou trabalhadora aqui da casa. Hoje a gente vai ter uma palestra muito especial com uma pessoa muito especial também, que é o seu Almeida, né? Fundador aqui da casa. Tem um pouquinho de experiência, né? A gente vai ver ele. Mas antes, eu queria só passar uns recadinhos para vocês. Vocês sabem que eu sempre tenho um recado do coração para vocês, né? Primeiro, eu queria apresentar para vocês as nossas redes sociais. Não sei se vocês já viram, se vocês já entraram. Eu deixei aqui separadinho. Sempre que vocês forem procurar, pode procurar por Centro Espírita Nosso Lar São Carlos. Então, aqui eu deixei o nosso YouTube, nosso canal no YouTube. A gente tem os vídeos das palestras que a gente faz aqui de terça e quinta, né, que são os nossos dias de palestra, de reunião pública. Então, aqui, se você não consegue estar aqui, eles são transmitidos ao vivo pelo Facebook. Mas se você também não consegue nesse horário, é só ir ali no YouTube que vocês vão encontrar os vídeos. Além disso, a gente tem uma playlist aqui com o Evangelho no Lar. A gente faz o Evangelho no Lar online todas as quartas, às 20 horas. Também pelo nosso canal do YouTube. O Kleber está aqui, ele participa sempre, né, Kleber? Então, pessoal, o Evangelho no Lar é uma oportunidade da gente se disciplinar, de fazer. Só tem coisa boa que vem dessa prática, né? Depois, quem tiver oportunidade de dar uma olhadinha. Se não consegue acompanhar a gente na quarta, também fica lá gravado. Então, o Evangelho no Lar precisa ter uma certa disciplina. A gente precisa escolher um dia, uma hora, e se manter ali, porque a espiritualidade marca um compromisso também com a gente, né? Por isso que a gente pede essa disciplina. Mas quem não consegue da quarta pode fazer o seu Evangelho em outro momento, né? Ou mesmo sem estar no online nosso, pode fazer em casa normal, né? A gente tem também o Instagram, aqui do nosso lar, onde a gente coloca todas as palestras da semana. A gente fala quem que vem, sobre o que vai falar na terça e na quinta. E a gente também coloca algumas outras publicações, as mensagens psicografadas. A gente coloca aqui o que vai ser o Evangelho naquela quarta, sobre a água, sobre a evangelização, sobre o Coen, sobre o ESD, tanto no Instagram quanto no Facebook. Vocês vão encontrar as mesmas publicações. Lá no Facebook a gente tem as palestras que acontecem, só que elas ficam somente disponíveis por um mês. Por isso agora a gente está subindo lá para o YouTube também, porque daí elas ficam disponíveis ad eterno. Então, quem puder, quem quiser dar uma fuçadinha, sigam a gente nas nossas redes, sejam inscritos, isso daí faz muita diferença para a gente. E se vocês quiserem clicar lá no sininho no YouTube, ele avisa no momento quando a gente entra ao vivo para fazer o Evangelho também, tá bom? E tem novidades por aí, né? Não vai parar por aí, tem mais coisas ainda acontecendo. E quem estiver ligado aí vai acompanhando com a gente, tá bom? Um outro recadinho, só para terminar, finalizar. A gente começou o COEM, a Evangelização Infanto-Juvenil. Começou ontem, né, seu Almeida? Seu Almeida veio todo feliz, porque tinha bastante gente no COEM, né? E tem mais gente pedindo para entrar, então, quem quiser, está super convidado. Tem a Evangelização Infanto-Juvenil que acontece no mesmo horário, todas as segundas às 8 horas. A gente tem o projeto Cuidando do Luto, que é um projeto paralelo aqui na casa, para as pessoas que perderam um ente querido e tem um problema para lidar com isso, né? Quem não teria. São vários encontros e
é um projeto que ajuda muito as pessoas que estão com essa dor no coração de ter perdido um ente querido. Também está aqui as informações. E finalmente, juro por Deus, a gente vai ter no dia 14 de março o show com Tony Angeli, que já é há 40 anos, né, que a gente já faz, é super tradicional aqui. Eu já, desde janeiro, já tem gente perguntando, já saiu a data do Tony? O povo fica doido. Ainda temos o ingresso, mas está meio que acabando já, né? Mas quem quiser pode falar com a Marisa ali na frente. Ou se quiser falar comigo, eu também ajudo a direcionar, tá bom, pessoal? E aí, então, antes da gente começar a nossa palestra de hoje, a gente vai fazer uma oração para a gente chegar, né, aqui, se acalmar, para a gente se conectar. Então, eu peço que todo mundo desligue os celulares ou coloque no modo avião, para a gente poder não ter intromissão durante a palestra. E eu gostaria de pedir para o Maurício. Mal, você pode vir fazer a oração, por favor? Ele estava quietinho, concentrado. Atrapalhar você. Obrigada, Mal. Boa noite, meus irmãos. Então agora é aquele momento que vamos deixar os problemas lá fora, deixar a nossa correria, nosso dia a dia, do lado de fora. Pois aqui dentro vamos encontrar a paz, encontrar as respostas que tanto buscamos, encontrar esse equilíbrio para seguirmos adiante nossa caminhada, mais dispostos ao encontro do nosso Mestre. A espiritualidade preparou para cada um esta noite o seu local, trouxe o que mais necessitava para cada um, e já está trabalhando durante o dia todo, continuará trabalhando depois que cada um for embora, levando daqui todo esse bálsamo, essa paz, o remédio, para ter uma semana tranquila, serena, voltada com os ensinamentos do Mestre. Que o nosso irmão Almeida seja iluminado esta noite, passe tudo o que ele trouxe esta noite, e esse conhecimento chegue aos nossos corações, e que consiga dar frutos, e consigamos passar adiante um pouco do que foi ensinado esta noite. Graças a Deus, graças a Jesus, pedimos a espiritualidade que nos abençoe por mais esta noite. Que assim seja. Senhor Almeida. Boa noite a todos. Faz tempo que a gente não conversava, eu não conversava com vocês, né? Vocês me veem sempre aqui, mas sempre perturbando. Hoje eu vou perturbar mais ainda, porque o assunto que eu trago, embora sendo um assunto extremamente batido, conhecido em todas as religiões, se fala sobre a prece, né? Mas é sempre um assunto que oferece oportunidade da gente ter ângulos novos para serem analisados, maneiras diferentes da gente poder entender o mesmo assunto. É um assunto importante. E então nós estabelecemos alguns tópicos para a gente poder trabalhar, e quero que vocês fiquem bem à vontade. Entendo que aquilo que nós estamos falando é mais ou menos um conceito que está de acordo com as religiões de uma maneira geral. Todas as religiões fazem apologia da prece, mas existe maneira de se entender a prece de uma maneira diferenciada, especial. Cada doutrina tem um enfoque de como é a prece, como se faz a prece, o que se pede na prece. Então, é isso que a gente pretende conversar um bocadinho com vocês esta noite. Espero que vocês tenham sempre um olhar crítico
para ver que, durante a fala, com certeza a gente comete faz alguns conceitos que talvez vocês até tenham maneira de falar assim, eu não estou pensando desse jeito. E é bom que seja assim. A doutrina espírita não tem um quadro fixo, não tem uma foto, que isto é a doutrina espírita e cada um tem que olhar aqui e ver a mesma fotografia. Não. A doutrina espírita apresenta uma doutrina que cada um procura ver nela aquilo que ele consegue apreender, entender. E a visão que cada um tem nem sempre é igual. Muitas vezes ela é diferente. Diferente por quê? Cada um é um. Ou seja, o sentimento, a índole, a maneira de ser, os nossos vícios, as nossas virtudes são diferentes também. E a prece está fundamentalmente sedimentada em cima daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos realmente, não daquilo que nós aparentamos ser. Porque se nós formos basear apenas em aparências, a gente vai achar que tanta gente, nossa, o cara é bom mesmo, né? É um santo. Nossa, era uma santa de mulher. Na verdade, aquilo que está no coração, aquilo que está no seu sentimento lá dentro é que conta, é que vale a pena. O restante, às vezes, é perfumaria, são aspectos externos apenas. E, como disse a Bi, ontem nós iniciamos um novo grupo do Correio deste ano, tínhamos 33 pessoas, que algumas senhoras vieram acompanhadas dos maridos, e também alguns das esposas, né? E hoje, pelo Zap, pelo nosso grupo de Zap, a gente ficou contente, porque algumas falaram o seguinte: meu marido gostou tanto, ficou tão interessado no assunto, que ele está querendo fazer também. Venha, não é? Aí vocês vão poder brigar junto em casa, né? Não vou ficar brigando um sozinho, brigam os dois, né? A brincadeira, na verdade, a doutrina é uma fonte de entendimento, é uma fonte de compreensão. A gente aprende bastante, mas bastante mesmo, do que nós estamos aqui na Terra fazendo, o que nós representamos e o que as pessoas que estão em nosso entorno significam para nós. Então, vamos ver o seguinte: vocês têm aí uma imagem de uma moça sentada observando o mar. Isso é uma imagem bastante interessante, que é usada inclusive por um autor. Quantas vezes, às vezes, nós somos surpreendidos durante a vida pela partida de uma pessoa conhecida, de um parente, de alguém que a gente estima muito, da gente que a gente tem muito amor, e a gente gostaria de conservar sempre junto conosco. Mas essa pessoa às vezes é tirada do nosso convívio, e a gente fala assim: nossa, nunca mais eu vou ter oportunidade de vê-lo, nunca mais a gente vai ver, porque ele faleceu, porque ele partiu. Mas então, as pessoas que pensam assim se assemelham a essa moça que está sentada aí à beira-mar, olhando o horizonte, e ali, distante dela, uns 100 metros, mais ou menos uns 100 metros, existia um barco bastante grande, onde havia muitas pessoas lá, e entre essas pessoas havia uma pessoa que ela tinha uma estima muito grande. E ela então, vendo o barco se afastando, ela disse assim: eu perdi essa criatura que eu amava tanto, ela vai indo embora, eu nunca mais vou vê-la. E o barco vai caminhando em direção ao horizonte. À medida que ele caminha em direção ao horizonte, a visão que a gente tem do barco é cada vez menor. Ele vai ficando pequeno, pequeno, chega um momento em que a gente não vê mais o barco, ele desaparece. Desaparece porque exatamente atinge aquele ponto da curvatura da Terra em que ele some no horizonte. Mas a gente pergunta: o barco porventura desapareceu? Só desapareceu do nosso olhar, da nossa vista, porque na verdade o barco continua lá, fazendo a sua caminhada, a sua jornada.
Não parou não, ele continua lá. Nós é que não estamos vendo mais. Isso acontece com as pessoas que nós amamos. Nós podemos parar de enxergá-las, de vê-las, de conviver com elas, porque o seu barco partiu e o seu barco parece que desapareceu. Não desapareceu. Está vivo lá no outro extremo, está vivo, está atuante, está trabalhando, está vivendo e adquirindo para si e para outros aquelas informações, aqueles conhecimentos que vão fazer parte do aprendizado de uma encarnação. Então, a morte é mais ou menos isso, é uma viagem que se faz de ida e as pessoas foi para sempre. A doutrina espírita tem um olhar completamente divergente das pessoas que pensam assim. Tanto assim que nós, lógico que nós temos sentimento, a gente gosta às vezes de um animalzinho que a gente tem em casa, a gente gosta de um objeto que a gente aprendeu a gostar, porque a gente gosta dele, usa ele, uma coisa e outra, a gente gosta disso, lógico que a gente vai ter um sentimento de ver a ausência naquele momento, mas quando a gente entende a doutrina, começa a pensar na doutrina, eu fico pensando o seguinte, o que foi feito daquela criatura que eu amava e amo tanto? Na verdade, o barco lá continua a sua viagem, e à medida que ele viaja, ele vai somando conhecimento, vai somando coisas que aqui na terra, no porto onde ele estava, ele já tinha esgotado a possibilidade de aprendizado dele. Lá ele continuará aprendendo coisas novas, porque é como chegar num país diferente, é como chegar num porto novo, onde ele não conhecia, e ver lá a movimentação, pessoas falando de uma maneira diferente daquela que ele está acostumado a falar. Então, isso vai causando nele um impacto de saber, puxa vida, quer dizer então que aquilo que eu achava que era o meu mundo, aquele mundo onde eu estava, em que eu sabia que havia parentes, que havia conhecidos, que haviam pessoas que eu não conhecia, que falavam outra língua diferente da minha, agora nós estamos aqui num outro mundo completamente diferente, estamos convivendo. E que coisa interessante, aquele indivíduo foi informado que ele era alemão quando ele estava aqui na Terra, mas eu consigo conversar com ele, não através da palavra articulada, mas do pensamento. Eu penso, ele entende o meu pensamento e me responde com o seu pensamento, e eu entendo o pensamento dele. Veja que coisa interessante. A linguagem articulada perdeu o significado. A linguagem articulada perdeu aquele valor que nós aqui damos para isso, né? Tanto assim que a gente estuda bastante uma porção de outras línguas para poder expandir o nosso conhecimento e a nossa ação no mundo atual. O mundo espiritual é bem diferente, porque é pelo sentimento, é pela mente que a gente consegue se entender. E quando a gente começa a observar, depois que ele vai progredindo um bocadinho, aí se começa a perguntar, mas é todo mundo igual então do lado de lá? É nada, não é igual. Cada um tem o seu jeito, a sua personalidade, tudo aquilo que ele carregou consigo quando desencarnou, vai com ele. Há um ditado muito interessante, mas muito verdadeiro, e diz o seguinte: da terra, tudo que você tem, você não leva, você deixa aqui. Mas tudo aquilo que você é, isso você leva junto, não tem como deixar aqui. Isso faz parte da sua bagagem, você vai com você. Então é bom que a gente entenda que são as nossas atitudes, que são os nossos pensamentos, a nossa vontade, aquilo que nós somos realmente dentro do nosso interior, do nosso coração, é que a gente realmente vai conosco e nos acompanha para sempre. O corpo não é tão importante, ele vai ficar aqui, vai se deteriorar, e o que é muito importante para a gente saber, se caso houver oportunidade, aquela criatura que partiu, um dia ela retorna. Talvez não vá ser na nossa casa, vai ser em outra casa, com outra família,
ou então continuar na mesma família nossa, depende da necessidade de evolução desse espírito, é que ele vai ter o seu caminhar ao longo da sua história, ao longo da sua história. Então, veja que maneira extraordinária da gente progredir, da gente aproximar-se da verdade a respeito da vida espiritual, da vida material e da vida espiritual. Isso diferencia, sem dúvida alguma, a doutrina espírita das outras religiões. Cada um tem sua fé religiosa e não há mal nenhum nisso. Não se critica absolutamente a maneira pela qual a pessoa tem a expectativa do mundo espiritual. Ele vai ter sua oportunidade depois de observar, e longe de ele sentir-se diminuído ou orgulhoso da sua situação, de compreender a situação, ele vai entender que realmente não importa aqui na Terra a língua que ele falava, não importa a roupa que ele usava, não importa os bens que ele poderia possuir, porque isso tudo fez parte de uma história que ele teve quando estava encarnado. Agora ele renasce, e renasce agora com outra perspectiva. É um outro ato da peça da sua vida espiritual, em que ele voltará para conseguir dessa forma saber, aprender, conviver, perdoar, amar, coisas que nós estamos aqui com essa função aqui na Terra. Não estamos aqui para assistir nada, como se fôssemos espectadores de um teatro. Não, nós somos pessoas participantes, somos atores que estamos permanentemente no palco da vida, trabalhando e fazendo o nosso papel. Então a gente tem que pensar nisso. Será que eu estou desempenhando bem o papel aqui nesta vida que eu tenho? Será que nesta vida eu consegui entender o que é o núcleo familiar? Será que eu consegui entender que aquele espírito ou aqueles espíritos que atualmente são meu pai e minha mãe estão aqui, me receberam, talvez porque eles tivessem carinho por mim, mas talvez porque eles saibam que eles precisam me ajudar, porque eu sou ainda muito necessitado dessa ajuda. E sendo necessitado dessa ajuda, o que nós fazemos aqui na Terra se uma pessoa nossa, da nossa família, está doente? Nós vamos procurar o quê? Vamos procurar o melhor hospital que o nosso bolso consiga pagar. O melhor hospital que tiver, é lá que nós queremos colocar o nosso filho, o nosso parente, para ser tratado. Está na época de mandar para a escola. Que escola que nós vamos mandar? Aquela escola lá, tudo quebrado, com um banheiro danado, com a cerca arrebentada, onde a marginalidade trabalha paralelamente ao trabalho do professor? Não, nós não queremos nosso filho lá. Nós queremos a melhor escola para ele. E vamos tentar matriculá-lo na melhor escola possível. Aqui na Terra, nós estamos matriculados, cada um na sua escola, que é o lar onde a gente está. E os professores somos nós, pais e mães, que temos essa obrigação de passar para o nosso filho o melhor exemplo, as melhores atitudes, tornar o nosso filho ou nossa filha a criatura melhor possível, para que ela aproveite essa encarnação realmente e quando retornar novamente ao plano espiritual, saia daqui enriquecida com novo conhecimento, com novos sentimentos. Aqueles probleminhas que a gente arrasta às vezes ao longo da vida, e quantos arrastam esses problemas durante a vida, não é? De malquerença, de inimizade, de querer prejudicar o próximo, de se vangloriar às vezes de aspectos externos que não têm o valor que ele pensa que tem. Aquela criatura que nasceu com um corpo perfeito, muito bonita, muito bonito e tal, e que se acha por isso o suprassumo da beleza aqui na Terra. Mas depois ele volta aqui na Terra. Será que ele virá dessa mesma forma? Tem uma história muito interessante de uma reencarnação de uma moça que estava para voltar
na Terra, depois por ocasião do seu reencarne. Quando a gente vai voltar para a Terra, existe no mundo espiritual departamentos aonde se reúnem espíritos de elevado quilate espiritual que analisam o mapa da próxima encarnação. Como vai ser o nosso corpo na próxima encarnação? Então havia uma moça que estava para reencarnar e ela queria, por todos os meios, saber como é que ela ia ser quando reencarnasse. Como é que ela ia ser? Será que ela seria mais ou menos igual ao que ela foi na encarnação passada? Ou como é que ela seria? E ela vai visitar então um desses departamentos e chega lá e quer saber, eu gostaria de ver a programação da minha reencarnação, como vai ser. Pois não, foi atendida e mostraram para ela como ela seria. Ela falou, pelo amor de Deus, eu não quero, de forma alguma. Vocês estão me dando aqui um corpo perfeito. Eu vou ser uma mulher muito bonita, esplendorosa. Eu já perdi a minha última encarnação por causa da minha beleza física. A minha beleza física foi a causa da minha perdição, porque eu era assediada por uma porção de pessoas que só tinham uma intenção, que era o aproveitamento material do meu corpo. E isso me fez me perder. Então eu não quero esse corpo bonito desse jeito. Eu quero um corpo que me preserve da minha fraqueza, porque eu sei que eu não vou suportar essa pressão. E ela pede então, com todas as forças dos seus pedidos, que aquele corpo seja mudado, para que ela não sofresse na sua encarnação esse problema de ser assediada novamente pela sociedade, pelos homens que haveriam de levá-la novamente, talvez, a uma situação de perigo que ela já havia vivido numa encarnação anterior. E acontece isso. Essa moça reencarna, belíssima, uma fisionomia maravilhosa, um porte, um tronco maravilhoso, mas ela tinha um defeito numa das pernas, tinha uma das pernas atrofiada, de forma que ela não conseguia andar direito, ela arrastava aquela perna e ela sempre se revoltava contra Deus, dizendo o seguinte, meu Deus, o que adiantou você me dar um corpo como eu tenho e me dar essa perna desse jeito? O que adiantou vir para cá desse jeito, se minha face, o meu rosto, o meu busto, tudo é maravilhoso, mas a minha perna é uma perna defeituosa. Ela não lembrava, e a gente não se lembra do que nós pedimos na outra encarnação. A gente não se lembra, por graça divina, por bênção divina, porque assim a gente tem que enfrentar os nossos problemas e vencer os nossos problemas com os nossos próprios esforços, com os nossos próprios recursos. Então, assim, ela viveu a sua vida sempre. Ia a um baile, sentava-se lá e quando vinha algum rapaz impressionado pela beleza física dela e convidava para dançar, ela recusava. Não, eu não gosto de dançar, não vou dançar. Porque ela sabia que ela ia arrastar aquela perna, ia ser motivo de observação dos outros, ia ficar envergonhada, aquele orgulho que ela carregava da outra encarnação ia ficar exposto cada vez mais e ela ia sofrer. Ela então não aceitava o convite. A vida toda ela teve que lutar contra aquele orgulho que ela carregou da outra encarnação, mas que agora, graças àquela perna defeituosa, ela pôde superar essa dificuldade, porque ela teve que se revelar por outras motivações. Passou a estudar, tornou-se uma pessoa de projeção na sociedade pela sua competência, pela maneira como ela se expressava, como ela falava. Então ela se destacou e assim passou a ter a admiração da sociedade por aquilo que ela era e não por causa do seu corpo. Isso fez com que o orgulho ficasse sufocado e ela pudesse aproveitar bem a sua encarnação. Veja que coisa interessante. Imaginemos nós, aqui encarnados, nessa situação, portadores de um defeito físico difícil, que a gente vai ficar, puxa vida, né? Falando a mesma coisa que aquela moça falava.
reclamando. Ah, Deus não existe, porque se Deus existisse, Ele não ia fazer isso comigo. Como é que os outros estão bem, têm todos os seus apetrechos físicos perfeitos, e eu nasci desse jeito? Eu não posso ficar feliz com isso, absolutamente. Deus não existe, Ele não é justo. Vocês já ouviram, com certeza, pessoas falarem mais ou menos desse jeito. Eu já ouvi. Reclamação porque ele esperava que Deus é todo bondade, Deus é todo misericórdia, Deus é isso, Deus é aquilo e tal. Ele esperava assim, puxa vida, Ele vai me dar aquilo que pode ter de melhor. Mas o que é de melhor para nós quando encarnamos, não são essas coisas. É exatamente a oportunidade de nós melhorarmos e vencermos os nossos problemas pessoais. Quantos de nós passamos a vida todas as vezes lutando contra a dificuldade financeira? Vocês já ouviram de uma porção de histórias. Vocês não viveram, mas já ouviram. Pessoa que, nossa, trabalha, luta, se esforça, ganha dinheiro, mas parece que aquele dinheiro some, se esvai. É um problema, outro problema, e aquilo acaba sendo obrigado a gastar, e ele não consegue amealhar dinheiro para se tornar uma pessoa realmente rica, que tenha uma vida fácil, deslumbrante, com maravilhosos passeios. Ele não vai poder, apesar de trabalhar bastante, apesar de ser esforçado. Aí ele vai falar assim, puxa vida, né? Eu não sei. Se ele for espírito, ele vai falar assim, devo ter sido uma pessoa na reencarnação que devo ter usado muito mal a minha riqueza, porque hoje eu fui privado dessa riqueza, não por castigo de Deus, mas pela sua misericórdia, de me fazer uma pessoa que não tem isso, porque se eu tivesse, eu ia continuar fazendo a mesma coisa. Então, a gente tem que entender que tudo na vida está sob a misericórdia divina. Deus dá a cada um de nós, não é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós precisamos. Então nós temos que ver a nossa responsabilidade dentro do lar, dentro da sociedade onde nós vivemos. Puxa vida, será que nós não pensamos que nós vivemos num país, outro país, onde a necessidade às vezes corre de fome, de doença, e a gente às vezes fala assim, não, mas eu ganho muito bem, não é? Oh, meu emprego é uma maravilha. Verdade é que esse emprego caiu do céu porque um parente ajeitou para ele. Verdade é que ele foi feliz num exame que ele fez e conseguiu um bom emprego. Mas isso o torna dispensado de olhar para quem não precisa, de quem precisa de um auxílio, não o torna dispensado disso. Pelo contrário, aumenta a responsabilidade, porque aquele que um pouco tem, vai dar muito pouco. Você se lembra da história de Jesus com seus discípulos, quando estava perto do templo, e lá estando à beira do templo, ele observava as pessoas que chegavam e passavam na entrada do templo por um local onde ficava o chamado gasofilácio. Gasofilácio era um objeto, um vaso, onde as pessoas depositavam o seu óbolo para a igreja, para o templo. Então, ele viu que as pessoas, alguns, tiravam valores grandes, né? E colocavam assim no gasofilácio com muita ostentação. Mas apareceu lá uma senhorinha, já com idade, e que, com a sua mão quase que encolhida junto ao corpo, estendeu a mãozinha e deixou cair 2 moedinhas lá dentro do gasofilácio. E Jesus pergunta para os seus discípulos, qual de todas essas pessoas deu a maior esmola no templo? Ah, eu vi pessoas darem muito dinheiro, outros fizeram isso, fizeram aquilo, e ninguém pensou na velhinha que colocou 2 moedinhas. Mas Jesus falou assim, quem deu a maior oferta foi aquela velhinha, aquela irmã nossa, que colocou 2 moedinhas, porque aquelas 2 moedinhas fazem falta para ela.
ela precisava daquele dinheirinho para poder se alimentar, para poder ajudar nas despesas da sua casa. E ela abriu mão da sua facilidade, abriu mão daquilo que ia facilitar a sua vida em benefício da comunidade, em benefício de todos, não é? Então, muito interessante isso aí, a gente fica pensando como é interessante realmente a visão que cada um de nós tem a respeito do mundo, É bastante interessante. Aliás, a Bíblia, ela é muito rica em muitos exemplos de toda ordem para nos mostrar o que é o bom e o que é o mal, o que é o certo e o que é o errado. Todas as religiões que nós, pelo menos as conhecidas nossas, que são as mais comuns entre nós, todas elas se baseiam na Bíblia. A doutrina espírita não está com a sua fé alicerçada na Bíblia, embora a Bíblia seja um manancial de ensinamentos que a gente aproveita, e aproveita bastante, não é? Porque lá existem ensinamentos de muita importância para nós aprendermos e para nós vivermos. Mas é tão interessante, às vezes, a gente ouvir. Eu tenho uma pessoa que me auxilia ali em casa, uma secretária minha, eu falo que é a minha secretária, né? É aquela que cuida da minha casa, na verdade. Mas ela é testemunha de Jeová. E é bastante interessante, eu vejo a maneira como ela entende isso aí. Qualquer coisa, assim, não, Jeová não vai deixar isso acontecer comigo, porque eu sou fiel a Ele, eu frequento a igreja, eu faço, aconteço e tal. Eu falo, que bom que você é assim, né? Que bom que você é assim. Agora, os problemas que a gente comete, que a gente não divulga, esses é que são problemas, né? E a gente, então, começa a tirar da Bíblia aquilo que interessa para a gente. Tira o que interessa. O que não interessa, a gente deixa de lado, sabe? Deixa de lado. Uma das coisas interessantes que tem na Bíblia, e que a gente ouve o pessoal falar muito, quando o pessoal fala do Espiritismo, ele fala o seguinte: bom, mas Moisés não proibiu a comunicação com os mortos? Proibiu, Moisés proibiu sim, a comunicação com os desencarnados. Mas você sabe por que ele proibiu? Não sei. É muito fácil. Saul, que tinha sido rei em Israel antes dele, quando teve que promover uma guerra contra um de seus vizinhos, ele não sabia o que fazer, porque o vizinho tinha um exército mais apetrechado, mais preparado, e ele estava em dúvida como mover aquela guerra contra o vizinho. E ele sai então do seu palácio e vai numa das cidades vizinhas buscar uma senhora que eles todos procuravam ela para perguntar, porque ela era uma profetisa. Na verdade, era uma médium muito inspirada, que era atendida até por espíritos bons. E quando o Saul chega lá, ela fica cheia de temor até, não é? Dizendo que, não, eu não atendo tal, mas ele fala assim, não tenha medo, porque ele sabia por que ela estava com medo. E ela disse assim, eu quero saber a respeito dessa empreitada guerreira que nós vamos assumir, se eu vou ter bom resultado. E foi informado da maneira que ele devia proceder com relação a isso. Ele deixou de consultar os espíritos? Não deixou. Mas Moisés proibiu porque ao tempo que Moisés estava ali, todas as pessoas se comunicavam, procuravam os chamados adivinhos, o nome que os médiuns tinham de primeiro, né? Eram adivinhos, eram pessoas dotadas de alguns privilégios contra a espiritualidade e podiam dar essas informações. Então eles iam lá perguntar, saber, olha, posso fazer isso, posso fazer aquilo? Gente, ainda hoje, isso acontece em muitos lugares onde se pratica o mediunismo, não o espiritismo. No espiritismo existe mediunismo, mas onde existe só mediunismo, não quer dizer que tem espiritismo.
O Espiritismo é uma doutrina codificada com os ensinamentos do que nós podemos e devemos fazer, de como é que se faz, como é que se respeita, como é que se trata das coisas espirituais. Onde é só mediunismo, qualquer espírito que se comunica fala o que quer, e quando uma pessoa não tem conhecimento nenhum, ela aceita aquilo como verdade e vai engolindo. Então vai sendo mal informada. Então é importante que a gente entenda isso aí. Já no tempo de Moisés acontecia isso. Quando Moisés subiu o Monte Sinai para receber as tábuas da lei, ele subiu ao monte e ficou lá um bom tempo, uns dias, para receber as tábuas da lei que devia reger os destinos do povo israelense. Muito bem, quando ele desceu do monte, ele chegou lá, o que Moisés encontrou? Todo o povo adorando um bezerro de ouro. Haviam feito um bezerro de ouro e estavam adorando o bezerro de ouro. Moisés ficou furioso com aquilo, Ele voltou novamente para o morro e de lá desceu com outras tábuas da lei. A primeira que ele levou, ele quebrou. A segunda ele trouxe. Puxa, será que Deus teria se enganado e errado nas leis que ele tinha dado mais suaves, e depois ele resolveu apertar mais a lei para os hebreus? Ou será que o Moisés é que cometeu o engano e tentou corrigir, trazendo novas leis? Eu acho que foi Moisés, não foi Deus, não é? Que fez esse erro. Mas o importante de tudo isso é o seguinte: Moisés então ficou muito bravo e diz ele que recebeu ordem de Deus para passar a fio de espada todos aqueles que estavam adorando o bezerro de ouro. E assim foi. Matou homens, mulheres e crianças que estavam adorando o bezerro de ouro, foram todos passados a fio de espada e assassinados como castigo. Menos um, chamado Aarão. Esse Aarão era irmão de Moisés. E foi ele que fundiu o bezerro de ouro. O pessoal começou a pedir para ele, falou assim: vamos fundir um bezerro para o pessoal aí, e acalma esse pessoal. E fundiu o bezerro de ouro. Mas o irmão de Moisés, que era Arão, esse não morreu. Moisés não mandou matá-lo, não. Então tinha aí um fato bastante interessante, que até hoje é criticado na nossa sociedade, entre pessoas que têm sob seu domínio a lei, os cargos importantes, não é? É o nepotismo. Nepotismo são as pessoas que amparam os seus familiares, as pessoas que ele gosta, e sobem na vida galgando cargos importantes, enquanto e se escapam às vezes da justiça, né? Por causa do nepotismo, que é o benefício para os seus parentes. Então naquele tempo também já tinha. Moisés viu isso, só que ele não teve coragem de mandar matar o irmão dele. Esse ele preservou. Veja que já não melhorou tanto assim, né? Ao longo desse tempo a gente pega o jornal, vê algumas notícias que a gente fica às vezes poxa vida, isso é coisa que faça, né? Mas lá no tempo de Moisés a coisa não era muito diferente, já se faziam mais ou menos essas coisas. Tanto assim que Judas chegou a vender Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Hoje, se for oferecer 30 moedas de prata para qualquer autoridade, qualquer político, aí ele é capaz de falar: o que o senhor está pensando que eu sou? Que o senhor está querendo me corromper? Ele vai ficar bravo, vai ficar assim, vai falar que com ele não tem negócio. Não se faz aqui, nem faz negócio, não. Para fazer negócio precisa 30, não dá, precisa aumentar muito zero aí nesses 30 para poder fazer negócio, né? O que não muda nada, é só uma questão de valor, mas não muda nada, o caráter é o mesmo. Então veja que coisa interessante. E assim como eu estou citando esses exemplos da Bíblia, vocês vão observar que também em todos os outros setores Jesus tinha maneira diferente de ver a religião, de ver a lei. O que ele fala, por exemplo,
quando os seus discípulos foram mandados para outros povos para divulgar a doutrina cristã. Ele decidiu o seguinte: vai, pregai o Evangelho, curai os enfermos. Veja que interessante. Vai, pregai o Evangelho e curai os enfermos, pela imposição das mãos. Então, quer dizer o seguinte, que aquelas pessoas que pensam que só ficar cumprindo as obrigações religiosas que ele vai estar salvo, que ele vai ser maravilhosamente recebido no plano espiritual, estão enganados. Só vai merecer essa recepção festiva no mundo espiritual, só vai chegar lá com pessoas, espíritos amorosos, os recebendo e os encaminhando para trabalhos mais evoluídos, aqueles que merecerem isso, aqueles que não merecerem não vão receber isso aí como recompensa, vão ter, infelizmente, que passar pelas dificuldades que André Luiz se refere, falando que ele, André Luiz, passou um bom tempo no chamado umbral. E as pessoas falam assim: então quer dizer que o Espiritismo fala que tem umbral. Umbral é o inferno dos espíritas, né? Não é nada disso. Umbral é uma criação mental de espíritos com mentalidade enfermiça, que através do seu atraso e da sua maldade, criam em torno de si um ambiente realmente que nós poderíamos dizer que se assemelha até ao critério do inferno. Só que não ficam lá para sempre. O sofrimento vai calhando, vai caindo, moldando a sua mente, moldando o seu ser, que chega uma hora em que eles pedem a rei. Então pedem a Deus que tenha compaixão, que os perdoe, para que os espíritos evoluídos, André Luiz fazia parte dessa equipe, visitava então os lugares chamados umbralinos, aonde esses espíritos estavam lá em sofrimento. Eles observavam o seguinte, que muitos espíritos continuavam lá adormecidos, com sonhos horríveis, passando por pesadelos terríveis, enquanto outros abriam os olhos e falavam: nossa, acho que os anjos vieram nos visitar, porque eram espíritos que irradiavam luz, não é? E era isso que acontecia. Esses que despertavam, quer dizer, não é que eles acordassem, eles despertavam para uma nova realidade, que é a realidade do preciso mudar, preciso me modificar. Então, qualquer um de nós pode pensar o seguinte, pensando na sua própria vida: puxa vida, será que eu vou ter que esperar ficar no umbral, sofrendo, para um dia aparecer um espírito evoluído e luminoso lá, para eu pedir a Deus que tenha piedade de mim? Se eu posso começar agora a fazer coisas boas, a amar o meu semelhante, a beneficiar aqueles que precisam, cuidar bem da minha família, realmente amar a minha esposa, amar os meus filhos e fazer deles criaturas que possam se tornar realmente criaturas que construam a felicidade aqui na Terra, por que eu vou esperar, se eu posso fazer isso a partir de agora? Mas eu não consigo perdoar. Não consigo perdoar. Você não consegue perdoar, o problema é muito seu de não conseguir perdoar. E o fato de você não perdoar traz sofrimento, sabe para quem? Para você, não é para o outro. Se você pensa que você não perdoando, que você está prejudicando o outro, não, é você que está sendo prejudicando. Você está parecendo aquele indivíduo que quer matar o outro e toma veneno, pensando que o outro vai morrer. Não, você é que está se submetendo aos seus próprios julgamentos e está sofrendo. Então, aquilo que Jesus insiste, que a doutrina espírita insiste, falando sempre: perdoai quantas vezes for necessário. Quantas vezes, mestre, temos que perdoar ao nosso inimigo? 70 vezes 7 vezes. Ou seja, 490 vezes. Chico Xavier, na sua ida da sua casa para o seu local de trabalho todos os dias, passava em frente a um bar, onde estavam lá as pessoas que ficavam tomando a sua bebida o dia inteiro,
que as pessoas falavam? Debochavam do Moisés, debochavam do Chico Xavier. E dizia: ô Chico, você vem cá, vamos tomar uma com a gente, tem que ir lá. E o Chico fazia que não ouvia e passava reto. Isso foi tempo. E o Chico estava que não aguentava mais, não estava suportando mais ouvir eles falarem aquilo. Chegou um momento em que ele chega para o Emmanuel e reclama. Mas o Emmanuel fala assim: Chico, Jesus falou porque era 490 vezes. Você tem que perdoar. Então o Chico começou a contar. Passava um dia, eles mexiam ele. 1, 2, 3. Quando ele estava chegando nos 490, ele falou assim: hoje ou amanhã eu completo os 490. Aí vocês vão perdoar, mas aquele pessoal vai ter que me escutar. Aí eu vou conversar, eu vou discutir com eles, né? Aí o Emmanuel chega para ele e fala assim: Chico, você não entendeu o que eu falei, Chico. São 490 vezes, mas é por dia, Chico. Não é para somar isso desse jeito. É todo dia você tem que chegar nos 490. Bom, o Chico então entendeu que era perdoar sempre, que não havia jeito de escapar do perdão. Se ele queria ser feliz, se ele queria ter progresso, se ele queria ser bem vivido e ter o amparo espiritual que ele sempre teve, não é? Vocês hão de imaginar o que Chico Xavier representa para nós, para a nossa doutrina. Eu tinha ainda que falar, tínhamos uma porção de transparência para passar, mas você viu só, eu tenho esse problema, é um problema que eu tenho. Eu destravo alguma coisa aqui, eu esqueço do que eu ia falar e falo outras coisas. Fazer o quê? Mas vamos dar uma passadinha no que está, só para não dizer que eu não... A prece é uma conversa com Deus ou com espíritos superiores e não precisa de intermediários ou intérpretes. Ou seja, não fica dependente de que aqui na casa aqui tem um qualquer, ele é médium, ele chega lá, é bom que falar com ele, porque ele deve ter, ele com os espíritos deve ser assim, Não tem essa. Não tem essa de ser assim com os espíritos. Ele é ele, ela é ela, e cada um é ele mesmo. Tem os seus problemas e as suas virtudes, e tem que ele fazer por si. A prece deve ser simples, objetiva, desprovida de longas dissertações, mas carregada de muito sentimento. Veja que coisa interessante. Não precisa falar muito, não precisa fazer aquelas preces compridas, né, que não acabam mais. A gente vê, por exemplo, no catolicismo especialmente, não estamos criticando, pelo amor de Deus, acho muito bom que a pessoa tenha hábitos religiosos que ela faz, seja de uma forma ou de outra, é a maneira que ela entende que tem que ser e deve fazer. Mas tem aquelas mais velhinhas, por exemplo, que fica no rosário contando, Pai Nosso, Ave Maria e tal, e vai o dia inteiro. Até que um dos netos perguntou para o outro assim: por que a avó fica o tempo todo rezando e contando na mão o que ela reza? O outro falou assim: eu não sei, mas eu acho que ela está se preparando para o exame final, viu? Ela estava se preparando para o exame final, não pode errar, então está fixando esse conhecimento. Como orar? Sem formalismo, se possível com suas próprias palavras e não com fórmulas decoradas. Ou seja, a gente fica muito preocupado. Lá no livro no Evangelho tem lá um pequeno apêndice onde nós estamos, o Kardec deixou algumas preces, prece com tal finalidade, prece com outra finalidade. Então eu gosto de ler aquela prece que ele ensinou. Não é necessário. Converse com Deus. E aonde você vai conversar com Deus? Diz Jesus: no seu aposento, recolhe-te ao teu aposento e lá, em segredo, fala com Deus, porque Ele sabe o que você precisa muito antes de você pedir. Olha que interessante.
Deus sabe do que você precisa muito antes de você pedir. Então, não se exponha fazendo preces longas, com palavras bonitas, né? Rebuscando os termos para usar. Faça isso, ore com o coração. E lá no seu quarto, e quando ninguém te vê, lá você se entrega a Deus nas suas preces, segundo a orientação de Jesus. Sem atitudes exteriores, como ajoelhar-se, postura especial das mãos ou do corpo, sem qualquer condicionamento ou ritualismo. Vocês veem que a doutrina espírita não tem ritualismo. Não tem ritualismo. Vocês não veem aqui, se tiver uma... trouxeram um relógio ali, que os ponteiros correm em cima da figura de Kardec. Kardec deve estar até meio cansado de ver o ponteiro passar lá, porque não tem significado nenhum isso. O artista, quando fez o relógio, falou assim, poxa, vamos vender isso aqui para espírita, vamos botar o Kardec aqui, então, depois que ele botou o Kardec. Mas não tem significado nenhum para a gente. E assim, com todas as outras coisas. Se vocês olharem, nossas paredes são desprovidas de qualquer imagem, elas têm ventilador, as coisas que são de utilidade. Antigamente se falava assim, não, lá é um espiritismo bom, é espiritismo de mesa branca. Poxa, aqui na casa, a nossa mesa não são brancas, as toalhas não são brancas, tem azul, depois fica descorada, fica meio branca, meio azul, não tem problema, não tem cor. A cor que importa é a cor que nós colocamos nela, sabe? A brancura das nossas virtudes, a brancura dos nossos corações. Isso é que nós colocamos nas nossas mesas. O importante não é a cadeira luxuosa, não é nada disso. O importante é o que nós sentimos, o que nós pensamos. Isso é que vale a pena. Em qualquer... onde orar? Em qualquer lugar. Mas, devido à nossa dificuldade de concentração e abstração, devemos procurar um local tranquilo, que facilite o recolhimento, sem ruídos de qualquer coisa que interfira em nossa concentração. Então, realmente, num lugar barulhento é pior para se concentrar, distrai a gente, porque não temos esse domínio ainda de dominar a nossa mente para dirigi-la como a gente quer, não é? Então é isso que... Uma vez perguntaram para Mahatma Gandhi, quando ele esteve visitando São Paulo, perguntaram para ele assim, qual o melhor lugar para se orar aqui em São Paulo? Ele falou assim, olha, eu costumo orar aqui na Vila Paulista, porque eu passei por aqui. Aqui é um lugar ótimo para ser, mas aqui é uma barulheira danada, é carro passando. Isso é verdade, eu não tinha percebido. Não tinha percebido. Quer dizer, para ele, carro passando, buzinando, para ele não atrapalhava em nada, não é? Ou seja, os seus ouvidos estavam ouvindo a voz da espiritualidade, a voz do seu interior. Não eram os carros que afetavam a sua prece. Aprende com o silêncio a respeitar o seu eu, a valorizar o ser humano que você é, a respeitar o templo que é o seu corpo e o santuário que é a sua vida. Vamos. Deixa aí, olhar. Quando orardes, não useis de repetições como os gentios que acham... Está difícil para mim ler. Lê para mim, Vi. Que acham que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhe pedirdes. É isso aí. Quer dizer, Deus sabe do que a gente precisa antes da gente pedir. Vamos lá. Vocês veem aí a terra imaginada nessa figura, não é? E nós que estamos aqui na terra, somos responsáveis pelo quê? Pelo ambiente espiritual da terra.
Nós somos responsáveis. Faça o seguinte: Deus está em toda parte e também dentro do seu coração. Fale com Ele. A resposta sempre virá, ainda que não seja o que pediu, mas certamente será aquilo que é melhor para você. Está vendo? A gente pede coisas que Deus não dá, porque não é bom para a gente. Ele vai dar aquilo que é bom para a gente. Para que nós oramos? Para glorificar, para agradecer, para pedir. São as maneiras que, em geral, a gente ora, né? E eu acrescentaria uma quarta condição que a gente ora. A gente ora pelo prazer de estar se elevando espiritualmente, estar se colocando em contato com aquela camada espiritual mais elevada. Quando devemos orar? Nossa vida deveria ser uma oração. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu era uma pessoa muito religiosa, mas era extremamente hipócrita, sabe? Jesus, apesar da sua maravilhosa evolução que ele tinha uma coisa que ele não conseguia conviver bem, era com a hipocrisia. Quando ele se refere ao fariseu, ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como túmulos, caiados de branco por fora, mas por dentro sois apenas podridão. Olha aqui, como que Jesus se referia aos fariseus, não é? Porque eles eram realmente muito hipócritas. Cuidavam de todos os detalhes obrigatórios para a execução da religião farisaica, mas era só cuidado das coisas exteriores, daquilo que era de dentro do coração. Isso não havia quase preocupação. Jesus e a prece. Esta poderosa força na qual todos estamos mergulhados mantém o universo em movimento, faz pulsar o coração dos pássaros, dos bandidos e dos homens de bem, na mais perfeita leveza. E quando orardes, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e se esquivam em esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em segredo, e teu Pai, que te vê em segredo, te recompensará publicamente. Ou seja, o que importa é a ligação nossa mental com Deus. Isso é o importante. A luz, a vida e o Espírito, os maiores poderes do universo, atuam com a suavidade de uma prece. Quando fazemos da nossa vida uma prece, é como se estivéssemos sempre abraçados por Jesus. Bonita essa imagem. Veja bem, quando a gente reencarna, desde cedinho, você já experimenta algumas coisas. Você vem no plano espiritual já bem premiado, ou às vezes você vem meio pronto para sofrer, né? Então, pensa bem, quando você é pequeno, não se deixe iludir pelo seu pai, pelo seu tio, que torce por esse time de futebol, pelo outro, não. Escolhe aquele time que não te dá problema. Escolhe um time que você vai lá torcer e vai ficar alegre sempre, né? Vai sair de lá gritando, né? Campeão, lá, feliz, né? Porque você vê que quando você escolhe mal, até o cachorro da casa da gente, ele é deprimido.
Olha a cara de depressão dele. Agora, também tem alguns que desde que nascem, ele põe o dedinho na boca e fica pensando, né? Será que nessa encarnação eu vou conquistar o mundial? E já começa a sofrer logo de pequenininho, né? Então escolham bem, não deixe para escolher por acaso, nem que eu, não, porque meu marido é, eu também você, não, porque, não, escolham direitinho. É uma razão de ser feliz, pelo menos um momento de felicidade a gente tem, né? Vamos lá. Vocês estão vendo aí, volte, por favor. Vocês estão vendo aí o prédio aqui da doutrina onde nós estamos. Nós tivemos, numa das nossas sessões mediúnicas, há pouco tempo, lá na sala onde nós fazemos nossos trabalhos mediúnicos, a comunicação de um espírito que estava aborrecido, porque não sabia o que estava fazendo lá. Não sei o que eu estou fazendo aqui, minha intenção não era estar aqui com vocês, tal. Mas, e por que você veio aqui, não é? Qual a razão de você ter vindo aqui? Pô, sabe o que acontece? Eu ia passando na rua e vi esse prédio intensamente iluminado. Apesar de ser noite, o prédio estava intensamente iluminado. Tudo o resto era escuro, mas esse prédio emitia luz. E essa luz me impressionou de tal forma que eu resolvi entrar para ver o que era que se fazia aqui, que tinha tanta luz aqui dentro. Aí eu entrei, alguém veio conversar comigo, falou que me cumprimentou por estar aqui, que bom que você veio e tal. Ficamos conversando e quando eu menos esperei, eu estava aqui nessa sala e estou conversando com você, que era o dialogador que estava conversando com ele, né? Tipo assim, está vendo só? A gente às vezes não acredita nessas coisas, não é? A gente não acredita. Diz que quando a gente está orando, seja no templo católico, evangélico, espírita, ou na casa da gente, quando ali existe um ambiente fraterno, amigo, de amor ao próximo, o que acontece? Aquilo se torna luminoso, irradia luz. André Luiz conta um outro fato de uma visita que a espiritualidade fez aqui na crosta, na terra, e ele observou, chegando no Rio, sobre o Rio de Janeiro, ele observou que muitas casas estavam completamente iluminadas, enquanto outras estavam em completa escuridão. A informação que a espiritualidade deu para ele foi a seguinte: aquelas casas que você está vendo que estão iluminadas, moram famílias que praticam o bem, que vivem de acordo com os preceitos de Deus, amam o seu semelhante, fazem o bem. É por isso que nós recomendamos, a doutrina recomenda sempre, que a gente faça o evangelho no lar. Ou seja, reunir os nossos familiares, um dia por semana, meia hora, 20 minutos que seja, nós colocamos ali alguns copos com água ou uma jarra com água, lê-se uma página do Evangelho, se conversa sobre aquilo e se pede de todo o coração que Jesus abençoe a nossa casa, que faça com que ali haja paz, haja o respeito, haja o amor ao próximo, que tudo seja de acordo com as ordens de Deus. Isso faz na casa da gente um foco de luz, que todos se beneficiam, inclusive os vizinhos. Nós recomendamos sempre isso. Pode continuar. É isso aí, moçada. Boa noite a todos vocês, obrigado, viu? Oi, Bia. Está aqui. Você se esconde atrás de mim? Divide um pouco, seu homem. Obrigada, viu? Boa noite a todos. Vamos ler então mais uma psicografia recebida aqui nos trabalhos da casa. Ainda que eu lute todas as lutas,
sem a luta interna, de nada me valeria. Mesmo que eu sonhasse os mais ousados sonhos, se não pudesse compartilhar a soma com os meus irmãos, de nada me valeria. Se a mais religiosa das pessoas fosse e fizesse prece atrás de prece, elevasse aos céus, se não estendesse a mão quando a mim me pedisse, de nada me valeria. Mesmo se pudesse ler todos os bons livros em todas as línguas do mundo, se não soubesse a hora de calar e a hora de falar, nenhuma sabedoria eu teria. Se num esforço desesperado de tentar amar meu próximo, me esquecesse de que sou constantemente e profundamente amado pelo Cristo, de nada me seria útil, pois só é possível transbordar o que se tem. Se de todos os passos que eu der nessa senda, eu não entenda que somente o amor é capaz de transformar esse mundo, nada eu teria compreendido. Que possamos ser reflexo vivo do amor de Cristo na vida de todos os que nos cercam. Que Deus os abençoe. Que nós possamos manter o silêncio, a concentração, para receber as melhores bênçãos no trabalho de paz. Que assim seja.